para vocês o Domingão do Suquitão, ao vivo para vocês, exclusivo. Bom, vamos lá, vamos mandar muitas mensagens aqui, né? Esperando aí os nossos inscritos aqui aparecerem aqui. Vamos ver aqui o querido, vamos ver que vai aparecer. TQS, bem-vindos ao canal TQS. Assim que eu começo a live, ele aparece ele dizendo assim: o que você acha de pessoas que ficam em grupos falando de coisas que te machucam, de feridas? Esses caras não poderiam ter empatia e respeito? Ó, é assim, bem da verdade a história é o seguinte, cara. O, o que é que acontece? As pessoas, elas não têm respeito. Hoje em dia a gente tem caso de pessoas que querem fuder a autoestima da outra pessoa e não quer ir em contrapartida, quer ver outra pessoa sofrer. Isso não é legal, é coisa de psicopata. Bom, tá acontecendo Corinthians e Palmeiras, uma coisa rara. O Esporte Clube Corinthians contra o Palmeiras. Jogo na Arena Corinthians, jogo mostrado ao vivo pelo Sport TV. Coisa rara, você vê um clássico no Sport TV, normalmente isso é do Premier. Aqui o Abel Ferreira, foto de San Genário, né? Pacto de San Genário, antes de o pessoal associar satanismo, né? Toma cuidado com essas coisas do diabo, essas brincadeiras que pessoas fazem na internet, que isso você não está mexendo com dragão, você não está mexendo com dinossauro, com ET, não, você está mexendo com um ser espiritualmente perigoso, no rival de nós, né? Então essa coisa de pacto, essas coisas, não brinque, por favor, isso é perigoso. Independente da religião, isso é um perigo espiritual. A gente tem que começar a falar sobre perigos espirituais, né? Eu prefiro falar que ele fez um acerto com o San Genário, por isso que o Palmeiras está ganhando. Não esse jogo, mas está ganhando os outros jogos, né? Bom, vamos falar das notícias não muito legais, né? E vamos homenagear eles, inclusive os dois que o Júnior está citando, que infelizmente faleceram. Eu citei na live de ontem. O seu Tuta, o grande Aad Carvalho, o dono da antiga Rádio Jovem Pan, né? Falo antigo porque a rádio que hoje é comandada pelo filho dele, o Tutinha, é totalmente diferente da rádio que o pai dele, o seu Tuta, o Augusto Amaral, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, fez. Inclusive eu tenho uma gratidão porque essa rádio Jovem Pan me fez eu ser o Nilson Alves que eu sou hoje. Eu vou explicar. Com 11 anos de idade eu comecei a ouvir rádio, indo na contramão da maioria dos moleques, até jovens naquela época, que ficava alienado em outras futilidades, entre eles desenhos como Cavaleiros do Zodíaco, que era uma grande merda, uma grande porcaria. Então a galera, TV Colosso, que era um lixo, uma porcaria, eu não curtia muito. E eu ia ao contrário, quando essa galera, irmãos ou parentes, pessoas da rua tal, ficavam assistindo essas coisas, eu estava ouvindo rádio. E eu estava aprendendo o que é ser adulto, o que é ser cidadão. E a Rádio Jovem Pan, a antiga Rádio Jovem Pan, me ensinou o que é as coisas. Então, se eu sou o Nilson Alves aqui, se eu tenho esse jeito de falar, essa forma de falar, é graças a eu ouvir, a partir dos 11 anos de idade, a Rádio Jovem Pan, né? Aguinaldo Raiol, eu falei do Aguinaldo Raiol ontem, né? Por conta de um evento que completou 25 anos, um evento da paz do padre Marcelo Rossi, na qual eu estive, né? Eu estive. Vamos lá, se foi também o Quincy Jones, produtor musical, olha, o Quincy Jones, que foi produtor musical de Michael Jackson, de Benny White, entre outros. Cara, meu, esse ano tá demais, né? Esse ano só os picas estão partindo. Já foi Silvio Luiz, Silvio Santos, o maior de todos, o Maguila recentemente, o Naim, Ziraldo foi esse ano, né? Parece que foi esse ano. O que mais? Cara, um monte de gente. Vamos ver se o Corinthians ganha e ajuda o Botafogo. Haters. Reinens. Ó, tomara que ganhe, hein? O Corinthians, ele tem. Cara, o Corinthians tá chegando nesse Campeonato Brasileiro com. É que o Corinthians reformulou, tá?
Com a vinda do Memphis Depay e com o Carlídio, jogadores de calibre, o Corinthians mudou o patamar. Daquele time que é um time enfraquecido para o futebol paulista, que é um time de jogadores que não tem nome, não tem força para jogar no Corinthians, para um time competitivo. Se esse time tivesse montado, tivesse o Depay chegado na época do Paulistão, por exemplo, o Corinthians estaria lutando para a Libertadores, sem dúvida. Estaria lutando lá em cima da tabela. Ah, tá, na cobertura bem emocionante da Jovem Pan, eu estava ouvindo, tá? Da era antiga, onde estava seus personagens hoje, como José Peixoto e até o Boni. Caraca, o Boni foi da Jovem Pan, né? Até o Milton Rodrigues Leite, o Milton Leite, por enquanto não. O Milton Leite vai para algum lugar. O Milton Leite ainda não está alocado, mas o Milton Leite vai para algum lugar, eu tenho certeza. SBT. Deixa eu falar. Meu Deus do céu, meu feeling falou alto agora, né? Mas a sensação é que ele vai parar no SBT. Não sei por que ele vai parar no SBT. Mas eu tenho a sensação que o Milton Leite não vai ser tratado do SBT, ele vai ser um frila. Eu tenho essa percepção. Por enquanto, estava dando seu depoimento. O Milton Rodrigues Leite, o Milton Leite, ele começou como apresentador de um programa chamado Show da Manhã, que era programa de variedades, que falava de curiosidades da cidade, dicas de saúde, dicas também de eventos, tinha a sessão de trocas de coisas entre os ouvintes. Cara, eu vou falar uma coisa para você, o Milton Rodrigues Leite, eu conheci ele no rádio de prestação de serviço. Ele, na verdade, entrou no esporte no narrador, porque ele, que eu saiba, ele não chegou a ser repórter da Jovem Pan, narrador que eu digo da TV Jovem Pan, depois da ESPN, tá? Na Jovem Pan mesmo, na Rádio Jovem Pan, ele não fez nada de esportes, o Milton Leite, ele foi mais do entretenimento. Praticamente a Jovem Pan derrubou toda a programação para homenagear o seu Tuta, assim como foi o falecimento do Silvio Santos. Seu Tuta e Silvio foi importante. Os dois, na verdade, de uma certa forma, eles andaram juntos, de uma certa forma da história. Porque o Silvio Santos, ele foi parceiro, sócio, acho que é sobrinho ou irmão dele, o Paulo Machado de Carvalho. Eles são da família Carvalho, né? E o Santos foi sócio do Paulo Machado de Carvalho na Record. Então o seu Tuta tem uma amizade com o Silvio Santos. Tanto que o Silvio Santos, ele chegou até a homenagear a Jovem Pan num sorteio da Telecena. Vou explicar. Lembra quando tinha o sorteio final, vamos supor, Telecena de Natal. Então o sorteio final daquela campanha da Telecena de Natal. Aí quando tinha um sorteio, tocava sempre um alerta dizendo assim, já foram sorteados, já foi encontrado, ou já o prêmio já foi encontrado, alguma coisa assim. E a voz, parem de soltar as bolas, a voz, o Silvio Santos, que fez a gravação de voz, por favor, parem de sortear as bolas, foi em homenagem àquele chamada da Jovem Pan. Repita, 12, Jovem Pan, essa vinheta da Jovem Pan, Jovem Pan, essa vinheta metalizada. E o Milton Neves gostava muito da Jovem Pan. Eu acho que, Milton Neves não, o Silvio Santos. Eu acho que o Silvio Santos só não comprou a Jovem Pan por causa do seu Tuta, por gratidão do seu Tuta. Eu não queria tirar o seu Tuta daí. E também a Jovem Pan estava indo muito bem, então por isso que o Silvio Santos chegou a comprar a Jovem Pan. Para você ter uma ideia, o grupo Silvio Santos nunca teve emissora de rádio, né? Nunca teve. Os que são hoje funcionários da SBT, o Potioli, o Ratinho, donos de rádios, né? A Ótima, a Massa, mas o Silvio Santos nunca teve rádio. Eu digo que a Jovem Pan pode ser uma meia rádio do Silvio Santos, por causa da gratidão e da amizade forte que ele tinha com o Tuta, né? Com o seu Tuta. Ele falava do seu Tuta direto no programa dele. O Silvio Santos, quem ele gostava, ele falava no programa dele. E o seu Tuta é um cara que ele fez parte da minha vida sem eu saber que ele fez parte, né?
Uma coisa pesada que eu estou falando aqui. Nilson, como assim ele fez parte da sua vida? Você conheceu ele pessoalmente? Você estudou, você trabalhou em algum lugar que ele trabalhou? Por sua vida? Simples. Com 11 anos de idade, eu comecei a ouvir rádio. E a rádio que eu mais ouvia era a Rádio Jovem Pan. Eu ouvia mais a Jovem Pan que as outras. Eu sempre fui fiel, às vezes uma época eu era fiel sempre numa emissora. E a Jovem Pan tinha tudo para me prender ali. Porque a Jovem Pan ela era uma rádio multicultural. Ela não era uma rádio como ela era uma rádio de multiculturas. Então a Jovem Pan falava de tudo que você imagina, até carnaval, tinha até equipe de carnaval. Então a Jovem Pan, o canal, tinha até equipe no Rio de Janeiro, com o Israel Gimpel, né? Fui conhecer um pouco do Rio de Janeiro por causa do Israel Gimpel, eu conhecia o Rio de Janeiro por causa da Globo. Foi por causa do Israel Gimpel na Jovem Pan, né? Então, o que o Sou Tuta tem a ver com a minha vida? Foi ele que fez eu ser o Nilson Alves que eu sou, graças ao instrumento que ele tinha, chamado Rádio Jovem Pan. Se eu sou esse Nilson Alves, que sabe falar uma forma formal, uma forma diferente, que sabe abordar assuntos de várias formas, você anda e transita em várias partes da sociedade, você sabe falar de tudo, isso é graças ao Tuta. Graças a necessariamente a rádio que ele botava no ar para todo mundo ouvir, inclusive eu, um garoto de 11 anos, 12 anos, com radinho, com Walkman, vindo do Paraguai, que era um sucesso da época, branco, sintonizando a Jovem Pan, com a pilha, torcendo para a pilha não acabar. Era esse cara que, em vez de ficar vendo os Alienados dos Zodíacos, que, desculpa, fãs de Cavaleiros, aquilo é uma merda, uma droga, a porcaria da TV Colosso, que ensinava, que era descultura pura, desculpa. Na verdade, a TV Colosso era um programa de adulto que inventaram para criança. A verdade é essa, porque tinha até conotação erótica na época, né? Mas anos 90, anos 90. A galera se alienava nessas besteiras, eu ficava no quarto ouvindo o Show da Manhã, foi daí que eu conheci o Milton Leite, né? Aí depois tinha o Jornal de Esportes, né? Que tinha aquele Jovem Pan, Jornal de Esporte, Jovem Pan, Jornal... Parece que oração gregoriana, que parece também aquele disco furado. Né? Desculpa não ler as mensagens, mas é porque, cara, o Tuta é importante para minha vida. E eu passava o dia, claro, quando eu não estava na escola, eu saía da escola, chegava aqui e ouvia a Hora da Verdade, na época que falava de política, né? Depois eles começaram a falar de tráfico de droga, de coisa ruim, eu parei de abandonar. Mas quando eles falavam muito de política, cara, eu ficava ouvindo. Ah, o governo tal vai assinar a lei que vai aumentar os juros. O governo Fernando Henrique vai criar a regra tal. Eu lembro que quando teve a regra, a lei do eu acompanhei tudo na Jovem Pan. E detalhe, no primeiro dia de aula na época, a professora pediu para o pessoal fazer um trabalho de escola sobre a eleição, numa aula, acho que é de história. E eu já sabia de muita coisa porque eu ouvia no rádio, na Jovem Pan. Então a Jovem Pan me ajudou em muita coisa. Então eu tinha eu tinha muita gratidão à Jovem Pan. Porque se eu fosse a Jovem Pan, duas coisas na minha infância que salvaram a minha infância: a Rádio Jovem Pan e o programa Castelo Rá-Tim-Bum. Se não existissem esses dois programas, eu não estaria aqui falando com vocês. Ou eu estaria aqui na popularidade, eu nem estaria aqui, desculpa. Não existia esse canal, vocês não saberiam quem era Nilson Alves, né? Então, eu nunca conheci ele pessoalmente, mas eu já passei várias vezes em frente do edifício Eastern Churchill, na Avenida Paulista, mas eu nunca, infelizmente, vi ele, né? Ou se eu vi, nem sabia que era ele. Eu já vi o Tutinha já uma vez no evento da Laje da PAN em 2019, mas o Tuta é uma pessoa que fez parte do que eu sou. E detalhe, eu conheci muita coisa da vida de geografia por conta dele, da Jovem Pan. A Jovem Pan não era uma rádio que desprezava o interior de São Paulo. A maioria da galera que trabalhava na Jovem Pan veio do interior, cara. Eu vou dar um exemplo, o Wilson César era de Sorocaba, tinha o Mauro Machado que era de Mogi, eu comecei a conhecer Mogi a partir dali. Milton Rodrigues Leite, de Jundiaí, tinha outros caras que eram bem do interior, de São Carlos, vinha gente de Ribeirão Preto, tinha gente de Prudente, tinha gente até de Bauru. Ou seja, o Tutinha era o cara paulista mesmo, porque ele garimpava no interior, gente boa,
trazia para cá. Ele não era um barrista, aquele cara barrista, só vou saber daqui. Ele tinha mentalidade grande. O Vanderlei Nogueira estava participando ativamente da cobertura na Jovem Pan, junto com o Thiago Bart, grande historiador das histórias de Copas da rádio e televisão. Não, e ele, cara, eu acho que o Alan Simon deve ter pegado alguma matéria desse Thiago Alt para ele fazer aquela matéria sobre a história da Copa, né? Aquele vídeo que o Alan Simon fez ano passado, né? O Grupo Silvio Santos chegou a controlar a Rádio Record nos anos 80. Não, mas tipo assim, a rádio do Silvio Santos, do Grupo Silvio Santos, não existiu. Ele que chegou a controlar, mas era parceria com o Paulo, com o irmão, né? Do Tutinha, que era o Paulo Machado de Carvalho, Marechal da Vitória. A Jovem Pan fez muito parte da minha vida, principalmente a Jovem Pan musical depois das transmissões do Nilson César. A Jovem Pan 2 também fez parte, eu ouvia mais a 1, tá? Eu ouvia mais a Jovem Pan. A Jovem Pan 1 era o nome da Jovem Pan M e a Jovem Pan 2 era o nome da Jovem Pan FM, tá? A Jovem Pan FM também fez parte, meio que por tabela, por causa dos humorísticos que tinha na Jovem Pan. Não era só o Pânico, tá? A Jovem Pan tinha vários humoristas, inclusive o Tutinha. O Tutinha, o filho do Tuta, ele tinha personagens aí. Tinha o Chefe Brody, tinha vários personagens que ele mesmo fazia a zoação, ele mesmo fazia a zoeira, né? E ele trabalhou muito com... Ele foi um dos fundadores do Pânico, na verdade, né? Junto com o Emílio Surita, depois o Bola. O Carioca é mais esse. O Carioca nem o Carioca é depois, tá? O Japa, e entre outros, né? O Pânico da Jovem Pan era, porra, você ouvia, era humorístico, era piada, era zoeira. Não era hoje essa porra de politicagem que tem. Era zoeira o tempo inteiro. Tinha entrevistado, mas era tudo na zoeira, né? As próprias vinhetas também, chamadas que tinha na Jovem Pan de gol do Palmeiras, gol do Esporte Clube Corinthians, do Esporte Clube desmanchado em 2016, do Esporte Clube Corinthians, o apelido que eu dou do Corinthians, desculpa. Faz 1-0, hein? Em homenagem ao Tuta. O Tuta não sei que time ele torcia, mas ele era paulista. Então qualquer time paulista fizer gol hoje é uma homenagem ao seu Tuta. O Corinthians faz uma homenagem ao seu Tuta, ao Aguinaldo Raiol também. Que eu não posso falar muito, porque eu não conheço muito a carreira do Aguinaldo Raiol, apesar que eu vi ele pessoalmente no evento do Padre Marcelo em 99, que eu falei ontem aqui. Eu falei do Tutinha ontem também, que tem a ver com o Padre Marcelo. Tanto é que o Padre Marcelo era... O Padre Marcelo não. O Tutinha era católico, né? Era muito católico, muito religioso. O Tutinha também tem importância no levantamento, na ressuscitação da Igreja Católica. Aí o gol do Corinthians, se eu ver que é o nome desse jogador do Esporte Clube, o Garro, uma estrela, parece que é um jogador bom. Ganhar do Palmeiras é bom, né? É bom, ganhar do Palmeiras é bom. Mas isso faz que o Corinthians saia um pouco da zona de rebaixamento e comece a sonhar com o Sul-Americana. O Corinthians vai pegar uma vaga para a Sul-Americana. E eu vou te dizer uma coisa, se o Corinthians continuar ganhando os próximos jogos, vai pegar vaga para a Libertadores se... Ah, meu Deus do céu, se o Botafogo ganhar a Libertadores, né? Que eu estou prevendo que vai ganhar, o Corinthians pode até pegar uma Libertadores, pelo menos nas outras fases, né? Desculpa, mas é verdade. Digamos que hoje de luto, todas as emissoras têm que se unirem em homenagem ao Tuta, né? O Tuta é o seguinte, o rádio brasileiro é um rádio forte por causa do Tuta. O Tuta é inovador. Essa rádio com imagem, que é a rádio da internet, que hoje a gente vê a Tupi do Rio de Janeiro fazendo com maestria, as outras rádios tentando fazer, só a Jovem Pan sabe fazer bem, além da Tupi, a Rádio Gaúcha, mas o Tutinha foi visionário, o Tutinha trouxe o rádio na televisão. Tem caras mais antigos que não gostam muito daquela coisa do radialista aparecer na tela de uma imagem, porque vai fazer a pessoa ter a imaginação de... Cara, você ficar imaginando demais um locutor, cansa, você sabia disso? Eu, quando era mais novo, eu ficava imaginando quem era Milton Neves, eu ficava imaginando quem era... Vanderlei Nogueira não, porque eu já ouvia ele na TV, na Record, né? Ficava imaginando o Fábio Prado, quem era o Nilson César, como era o Nilson César, como era o José Silvério, que ele não apareceu em lugar nenhum. Como era o Milton Leite, Milton Leite, mentira, que eu já vi ele numa matéria do programa chamado Vitrine, da TV Cultura, que falou sobre rádio. Então, tem outros caras lá na Jovem Pan
que eu queria saber o rosto deles, né? Então, cara, rádio com imagem tem que ter. Hoje com a internet você tem que ter um rádio com imagem. Você não pode fazer a rádio e você fazer um esquema de televisão e deixar o rádio ali. Não, hoje em dia, hoje, graças a esses podcasts, você dá cultura de televisão, de rádio, como fosse podcast. Paulo Andrade voltando a narrar o jogo de times paulistas. Narrou de times cariocas também. Vamos lá, vamos lá. O Osmar Santos, o pai da matéria, foi revelado para a Jovem Pan. Já com o Tutinha, já, né? O Osmar Santos. Cara, Milton Neves foi revelado ali. José Silvério. Isso aqui parece o quieto. O Milton Neves vai reestrear no canal vai estrear o canal de história junto com o Paulo Betti, chamado Milton Neves Sem Mimimi. Cara, essa chance de não prestar positivamente ou de prestar, de a gente não ficar sem dar risada quando vendo o vídeo desses canal é muito ruim, Nuno. Milton Neves e Mauro Betti juntos igual aquelas duas crianças arteiras que vão para. Dois amigos arteiros que vão numa casa e ficar fazendo arte. Milton Neves e Mauro Betti é sinal de entretenimento puro. Para quem não ouvia o programa da Bandeirantes depois do jogo, depois dos jogos em 2009, você precisava ver como que era engraçado. Milton Neves juntando com Mauro Balada Betti. Mauro Betti já foi da Jovem Pan. Não sei se o pai dele, o Joemir, já foi. Acho que o Joemir já foi da Jovem Pan. Cara, muita gente já foi da Jovem Pan, né, cara? Muita gente. Cara, Milton Neves, a vida dele começou na Jovem Pan, né? Se bem que ele acabou a carreira agora na Bandeirantes, né? Ele teve problema judicial com o Tuta, né? Por causa da saída dele. Depois eles perdoaram. Isso mostra que o Tuta não era o cara de guardar rancor, né? O Tuta queria resolver o problema logo. O Tuta não queria treta. Eu ouvi relatos que muita gente queria sair da Jovem Pan porque tinha problemas com diretores e tal. E aí o Tuta ia lá, botava panos quentes e o pessoal ficava ali. Cara, cara, eu ficava pensando, já pensou se eu fosse jornalista e tivesse nascido anos antes ou virasse jornalista? E se tivesse trabalhado na Jovem Pan com Tuta, que era o meu sonho, era trabalhar em Jovem Pan, tá? Quando eu era pequenininho, assim, com 13, 14, 15 anos, meu sonho era trabalhar em Rádio Jovem Pan. E não trabalhar em esporte, trabalhar na rádio mesmo, trabalhar no entretenimento. Os Corinthians tá indo para o 13º. Olha o time do diabo, hein? Tomara que esse time vai para a estratosfera, esse time aqui. A partir do momento que esse clube faz pacto com um ser perigoso, cara, eu não descarto a possibilidade de ter coisas não legais lá no Atlético Paranaense. Por isso que eu torço que Jesus manda um cabo da CEO, um cara evangélico pesado, forte, torcedor do Atlético Paranaense, que vai lá e coloca Jesus Cristo no Atlético Paranaense. Porque só Jesus Cristo vai salvar o Atlético Paranaense. Não tem que brincar com o pacto dessas coisas. Os caras não sabem. Isso é brincadeira. Isso não é brincadeira, isso é perigo espiritual. Isso não é questão de você acreditar ou não acreditar, isso é risco. As pessoas precisam ter pensamento interreligioso. Parar de ficar achando que essas coisas é coisa só de católico ou de evangélico, neopentecostal. Não, isso é o perigo da humanidade. Todo mundo que começou a ficar falando dessa coisa de pacto deu coisa ruim. Teve muitos filmes aí que falavam de temática do inimigo, por exemplo, o Exorcista, que teve incêndio, teve gente tendo problema de saúde. Então o Atlético Paranaense tem que tomar cuidado para não ter coisa ruim lá dentro. E se eu fosse um jogador do Atlético Paranaense, se eu fosse evangélico e viesse isso aí, eu saía do clube. Cristão não joga para o Atlético Paranaense, se fazer um boicote ali. Cristão não torce e não joga para o Atlético Paranaense. Se isso tem dedo lá do Augusto Petralha, o dono do Atlético Paranaense, eu sinto muito mesmo, né? O cara defasando o clube. O clube estava legal, estruturado, e apela o bicho, vai pro inferno. Desculpa, apelou o diabo, você se fode. Apelou a Jesus Cristo, apelou a Deus, ou a sua divindade, seja lá Buda, Maomé, seja lá o que for, você vai lá pra cima. Pá! Entendeu? Ou não. Ou você acredita em você mesmo. Com a fé em Deus, pá, você sobe. Se você apelar o bicho, caiu, irmão. Desculpa, isso não é papo de religião. Voltando a falar, o Tutinha tem uma importância. Cara, o Tuta falava de tudo. Então você tinha programa ele tinha correspondido de tudo que é tal lugar. Tinha o Reale Júnior, direto de Paris, cara.
Pô, ele tinha um cara numa das maiores cidades do mundo sendo correspondente. O Tuta tinha aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, ele tinha correspondente, que era o Israel Gimpel, depois o Rodrigo Viga. Também ele tinha correspondentes em alguns lugares, como no interior, lá em Campinas, o Renato Otranto. Ele tinha correspondente na Baixada Santista, que uma certa época foi o Luciano Fatioli, que também é outra revelação da Jovem Pan, que era substituto do Milton Neves, né? O Milton Neves fazia o terceiro tempo aos domingos e o Fatioli fazia muito no sábado, né? Que o Milton Neves pegava folga no sábado e quem fazia era o Fatioli. Eu achava isso muito legal. Ele chegou a ter o timbre de voz bem parecido com o Milton Neves por algum tempo. Mas e aí o que acontece? Ah, ele aí o que acontece? Ele também tinha coluna sobre Fórmula 1, né? O Fábio Gomes, né? O Fábio Comuna, Fábio Comuna Gomes, né? O cara que, cara, mete o pau na organização da Fórmula 1 só porque o pão deixa quieto. O Fábio Comuna Neves, Gomes, ele também foi um jornalista de Fórmula 1 ali, o Nilson César. Ó, em 95, cara, a Jovem Pan tinha uma coluna do tal José sobre Fórmula Indy. O Tutinha deu espaço a falar da Fórmula Indy, além da Fórmula 1. Cara, eu te digo uma coisa pra você. Eu te digo uma coisa pra você. Fórmula Indy. Eu comecei a aprender muito sobre a Fórmula Indy por causa do tal José na Jovem Pan. O tal José foi narrador da Jovem Pan, né? O Tutinha já deu oportunidade para Fernando Vanucci narrar Carnaval. Carnaval do Rio em 2003, né? Para você ter uma ideia, o Tutinha tinha também uma preocupação com a cultura, né? Ele divulgava várias peças de teatro, procurava levar artistas que ia começar a lançar peça em São Paulo, ele levava para os estúdios. Você tinha programas muito bons aí, como aquele programa que era da parte da noite, à noite tudo se sabe, que tinha vários apresentadores, o Thiago, eu não esqueci o nome dele, depois aí o da Costa apresentou e várias outras, depois tinha um outro cara lá que apresentou lá também por algum tempo, que eles ia falar da coisa da cidade de São Paulo, e mostrar a cidade verdadeira, o que estava acontecendo na cidade. Hoje uma coisa que infelizmente a gente não sabe pela grande mídia, mas os grandes eventos que a gente sabe pela internet, naquela época o rádio divulgava. A Jovem Pan fazia esse papel cultural, esse papel cerebral. É claro que a Jovem Pan teve o lado negativo, também não vou ficar dizendo aqui que o seu Tuta é o santo imaculado, que temos que idolatrar. Não, o seu Tuta cagou em algumas coisas, né? Como, por exemplo, fazer uma campanha sobre crime no final dos anos 2000, né? Uma campanha no adesivo que tinha que inclusive, se eu fosse deputado, eu criaria uma lei que proibisse, porque isso aí é uma apologia ao crime. Com certeza a bandeira política, com certeza tinha ligação com um determinado político, ex-prefeito de São Paulo, né? Você sabe de quem, né? O Tutinha era amigo do PM, Paulo Mar, né? Aquele lá, né? Bom, vocês sabem de que eu estou falando. E o outro lado negativo também, que tinha muito jornalistas a partir de 98 com ideologias burguesas, com ideologias de elite, metendo pau em quem meio que dava para insinuar que falando mal quem era de periferia, ideologias um pouco burguesas. Então o Tutinha, ele acertou 1000 coisas, mas errou ainda esses 2 pontos. O Tuta, né, o autor Augusto Amaral de Carvalho. Então ele é o cara. A gente tem que entender que a gente não pode idolatrar as pessoas, porque só que a gente também não pode considerar que quando a pessoa é boa, a pessoa é gênio. Mas também as pessoas fazem cagadinha. Silvio Santos já fez cagadinha, né, o Gugu já fez cagadinha, que mais? Todo mundo fez cagadinha, todo mundo errou. Todo mundo errou. O Galvão Bueno já errou, todo mundo errou, né? O que a gente tem que ficar falando, eu aqui errei já, todo mundo erra. O que é que a gente não pode é ficar atacando pelo erro, em vez de ficar ocultando pelas vitórias, pelas coisas certas, né? Pelas coisas certas. Então ele é um cara que a gente sabe que só que fez muita coisa certa, né?
Por exemplo, o golaço que ele fez, o do time Jovem Pan, que era uma Copa de colégios, né? Que era uma Copa de escolas, né? De colégios. Desculpa, Júnior, não ler as mensagens. Esse YouTube me boicotou, meu amigo. Qual é melhor, Jovem Pan 1 ou Jovem Pan 2? Jovem Pan 1. Sem dúvida, Júnior. Me desculpa, Júnior, não ter ler as mensagens. Ai, meu Deus do céu. Aconteceu que travou aqui as perguntas. Quando você estava falando que o Milton Neves ia fazer um canal com o Marombete e não foi atualizada. Depois eu fiz eu dei um F5 aqui, dei uma atualização aqui no celular, aqui no aplicativo, e começou a aparecer as outras perguntas. Vamos lá, vamos para as perguntas que eu não tinha lido, tá? Milton Neves tem um projeto de podcast na casa dele com Alexandre Pessel. Esses dias ele. Ele já tem a Kleber Machado, meu Deus do céu. Só falta o Kleber Machado tá aqui no Sussuquita. Se eu tivesse podcast, eu receberia a Kleber Machado. Cara. Receberia a Kleber Machado, mas eu falaria para você, Kleber Machado, me desculpe. Você é bom apresentador e bom ser humano, mas narrador você não é, não. Desculpa, não sou seu fã de narrador, não. Me desculpa. Mas narrando uma Fórmula 1, uma São Silvestre, um boxe, que já lá que evento apresentar programa, você é ótimo. Mas você narrando, cara, falando gol, desculpa, eu não engasgo, não, cara. Everaldo Marques também foi mesmo, e eu acompanhei a nascimento de Everaldo Marques. Eu lembro da primeira vez que Everaldo Marques apareceu na televisão, foi na rádio, foi em 2000, né, 2000, quando houve um aniversário do Jovem Pan no Mundo da Bola. A Jovem Pan Mundo da Bola era de 90, estava completando 10 anos. E aí, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi a voz do Everaldo Marques foi uma participação, uma pergunta que o Fábio Prado fez, né? Para o Everaldo Marques, que à época ele era produtor e tal, estagiário, perguntou quantos anos você tinha em 1990? E ele respondeu, tinha 12 anos. Que ele nasceu em 78, então que tinha 12 anos, em 90 tinha 12 anos. Quando o programa foi no ar. E aí depois eu comecei a ver ele como plantão esportivo, né? E depois ele virou narrador, esse fenômeno que ele é hoje. Aqui o Paulo Andrade. Eu não gosto desse programa, desculpa. Qual foi melhor, Jovem Pan 2 ou Jovem Pan 1? A Jovem Pan foi legal, mas é porque assim... É assim, cara, eu vou ser sincero pra te falar uma coisa. A Jovem Pan, eu não ouvia muito a Jovem Pan, as músicas da Jovem Pan 2 FM. Eu gostava só da parte do humor, porque o meu estilo de música na época não tocava na Jovem Pan praticamente, a 2. A Jovem Pan era muito rock, pop, um reggae, um axé, assim, tipo axé que eu digo, não é o axé do Eu Tinha, é o axé de Anélia Mercury, dessas pessoas. Eu ouvia mais rádio popular, Band FM, que tocava lá os sertanejos, os pagodes da época, né? Então eu não ouvia muito a Jovem Pan, mas eu ficava muito na Jovem Pan 1, por conta da programação em si. Kleber Machado narrou o primeiro tempo de Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Flamengo. E no segundo tempo fez o Homem Mendonça. Cara, isso é um rodízio que eles estão preparando, é isso? Ou o Kleber Machado teve problema na voz? Seu Tuta, João, seu Tuta deve ter aproveitado o hype da Fórmula Indy no SBT para da corrupção na Jovem Pan. Foi isso, cara. Foi isso, porque eles pegaram o Tão José, que era locutor dali, e ele tinha coluna na Jovem Pan, era no Jornal de Esportes, era no Jornal da Manhã, e também tinha. E depois o Tão José chegou a ser um dos colunistas também de Fórmula Indy, em 96, na criada Fórmula Jovem Pan, que era um programa que falava de automobilismo, que era apresentado pelo Nilson César, né? Nilson César, não sei o que mais, que falava sobre automobilismo, sobre a temporada da Fórmula 1. Não falava só de Fórmula 1 também, falava das outras categorias, Stock Car, o motociclismo, mas claro que a Fórmula 1 era a Fórmula 1 é o carro-chefe, apresentado logo depois do Jovem Pan Mundo da Bola. A programação da Jovem Pan no sábado era aquela programação para você não sair da cama. Por que, Nilson? Eu ficava com o rádio na cama, eu não saía, não pegava o Walkman, não levava para lá, porque naquela época
por ser criança, até o pessoal brincava, brigava, brincava, ficava empurrando. E eu tinha medo de alguém me empurrar, de roubar um rádio. Se eu derrubar o rádio, como que eu vou ouvir a programação? Como eu vou ter companhia? Então eu pegava o radinho, mesmo que era com pilha, eu deixava na cabeceira da cama. E eu não tirava dali, eu não tirava dali. E pessoas fazem isso até hoje. Vamos lá, mande perguntas. Não, o seu tudo aproveitou. Vamos lá. Fausto Silva foi da Jovem Pan, ele começou como repórter esportivo. Inclusive, ele chegou a apresentar, ele foi repórter da Jovem Pan na época do Osmar Santos, aí o Osmar Santos sai da. Acho que o Osmar Santos sai da Jovem Pan, acho que o Fausto Silva sai junto, ou o Fausto Silva demora para sair, o Faustão. Aí depois eles vão para o Grupo Globo, que aí ele apresenta na antiga Rádio Celso, hoje CBN, o Balancê, né? O Balancê. Boleiragem vai sair do ar no ano que vem para o Tocas e Passos ser diário, quando não tiver rodada. Eu acho, cara, que tinha que ter um programa apresentado pelo locutor narrador do Grupo Globo. Eu acho que o Luiz Roberto devia trazer de volta uma espécie de Bem Amigos. Deveria ter um programa chamado Sabe de Quem? E ser apresentado em São Paulo, do mesmo jeito que o Galvão Bueno apresentava, com o mesmo tipo de convidado, trazer aquele programa de volta, né? O Sabe de Quem? Devia ter um programa assim, para substituir porque, cara, não vai dar certo outro programa se não é o formato do do Bem Amigos para segunda-feira. E outra, o Toca de Paz é uma merda, é um programa chato. Que eu se eu fosse diretor do Sport TV, eu tiraria esse programa do ar de semana, só botaria pós-rodada, tá? E colocaria no fim de noite o Sport TV News, aquele de manhã, mas eu puxaria para a noite, né? Que inclusive era apresentado para Vanessa Rich, que era maravilha aquele programa. Hoje até que é legalzinho, tá? O que passa de manhã o Sport TV News, mas não deveria voltar a ser à noite, cara. O Sport Center continua passando na ESPN à noite porque o Sport TV News não pode ser igual. Ah, velho, tem tradição que não pode mudar. A Jovem Pan 2 era muito voltada a sucessos nacionais e internacionais da época mais o Júnior, de um estilo de música um pouco mais elitizado. Trilhas de novela, tipo Skank, tocava ali, Jcast. E quando ouvia rádios que tocavam só para contrariar, igual a Band FM, a antiga Rádio Cidade, tocava Negritude Júnior, Os Travessos, Leandro Leonardo, Zé Chororó, essa rádio, a Jovem Pan era mais o Titãs, era mais o Skank, era uma música um pouco mais elitizada. E eu estava muito interessado nas músicas mais populares, então eu via mais a Band FM, né? Do que a Jovem Pan 2. Não era à toa que chegava a lançar, inclusive você tem um deles, e tinha CD, eles eram muito fortes naqueles CDs de dance, né? Da Dance Music, né? Aqueles CDs maravilhosos, inclusive foi o pioneiro de você ter um CD-ROM, um CD com CD-ROM com clipe no computador. Foi a Jovem Pan que lançou isso aí. Celso Portiolli já trabalhou trabalhou na Jovem Pan mesmo, na Jovem Pan 2, né? Trabalhou na Jovem Pan 2. Logo quando ele iniciou a carreira na Pânico, se me engano, no Humorísticos da Jovem Pan, né? Cara, se você for ver, a maioria das pessoas da mídia, não só esportiva, eram pessoas que começaram na Jovem Pan. O seu Tuta abriu portas. O seu Tuta foi um professor, né? A gente entende uma coisa, o seu Tuta é um professor e um professor. Infelizmente, claro, falece, só que o legado do seu Tuta tem que continuar. Só que, infelizmente, o filho dele fez a Jovem Pan ser do jeito dele. Se eu pudesse comprar uma emissora de rádio, o que eu faria?
eu trazia o estilo Tuta para a rádio. A antiga Rádio Jovem Pan trazia de volta. A Rádio Jovem Pan não tinha sensacionalismo não, cara. Na Jovem Pan dos anos 90 não tinha sensacionalismo. As notícias que eles noticiavam, eles davam uma notícia até de uma coisa não legal, depois eles ficavam falando de outra coisa. Eles procuravam ser um rádio leve. Que hoje dá para ser um rádio leve. Hoje em dia o sensacionalismo tomou conta, essa maldita, essa coisa ruim do sensacionalismo, da tenista, tomou conta tanto da mídia, cara, que você não consegue ter uma familiarização. Hoje você ouve um cara falar uma coisa boa, depois você pega ódio, manda o cara tomar no cu pro pensamento. Hoje em dia, infelizmente, o rádio tá, a mídia tá assim. Você não consegue ter gosto. Por exemplo, esse ano a cobertura de rádio das eleições, que nos últimos anos foram maravilhosas, foram centradas, né, a eleição, esse ano foi um lixo a céu aberto. Foi um lixão a céu aberto. Falando de tráfico, falando o nome de uma facção proibida, que se eu fosse governador eu proibiria. Também outro ponto negativo também do Tutinha, do Tuta, que ele deu muita trela a falar a sigla desses malditos, né, em 2006. Eu acho que foi uma mancha, mais uma coisa negativa do Tutinha, mas tudo bem, ele teve 1000 coisas boas, 3 coisas negativas. Então a gente não pode também falar que ele é uma porcaria por 3 coisas ruins, sendo que ele fez muita coisa boa. A gente tem que entender também que as falhas fazem parte, as falhas acontecem, né? As cagadas técnicas acontecem. A Jovem Pan também, cara, fazia, quando a Jovem Pan tinha direito de transmissão da Fórmula 1, ela fazia umas coberturas sensacionais, sensacionais. A Jovem Pan era fera, era fera. Bom, pessoal, vou terminar aqui a live, quero agradecer aqui a todos, eu quero lamentar aqui solidariedade à família, tanto do Aguinaldo Raiol, dos maiores cantores do Brasil. Eu não falei muito do Aguinaldo Raiol, porque eu não conheço muito a carreira dele, né? Eu não tenho conhecimento de causa. Do Tutinha eu conheço com muita profundidade. Então, solidariedade às famílias do Aguinaldo Raiol e do Antônio Augusto Amaral de Carvalho, nesse momento difícil, que o legado dele seja perpetuado e que alguém também pega um pouco desse legado e leva para algum lugar. Porque a Jovem Pan do passado não pode morrer. A rádio do passado já era uma rádio moderna. E essa rádio moderna que eu quero que fique para sempre, certo? E infelizmente a atual Jovem Pan não é aquela Jovem Pan, né? Que a gente queria, né? É uma rádio hoje de conotação, portanto é que eu não assisto a TV Jovem Pan já faz quase 1 ano e meio por conta. Porque, por exemplo, eu parei de assistir por causa dessas coisas de falar de tráfico, por causa de uma bolsonarista que foi falar mal da minha cidade, de pessoas que estavam tirando o sarro do... Gente querendo falar mal do... tirando sarro de uma mulher que era simpatizante do Lula. Então, cara, eu parei de ouvir, né? Era um inscrito aqui no meu canal. Aí o Corinthians, começa Corinthians e Palmeiras. É um inscrito no meu canal, que ele aparece quando ninguém aparece. Ele é inscrito igual você, igual o Júnior Santos. 1 pro Corinthians, 0 pro Palmeiras. Tivemos ontem o GP Brasil de Fórmula 1. Vitória do Verstappen, quase campeão. Tivemos também o título Não, título de nada, não. Olha, quase o gol do Palmeiras, hein? Meu Deus do céu. Corinthians jogando bem pra caramba, hein? O Corinthians está jogando bem agora, vou explicar por quê. Porque agora, quase final do campeonato. Porque o Corinthians trouxe reforços, o Depay, o Carídio, o Garro. Se o Corinthians tivesse trazido esses reforços no começo do campeonato ou no início da temporada, o Corinthians estaria brigando para Libertadores. Não estava brigando por contra rebaixamento, né? TQS, TQS é um inscrito aqui no meu canal. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos mandar mensagens.
Olha, é o seguinte, deixa eu ver aqui umas coisas aqui. Olha, vamos conferir uns vídeos que eu postei recentemente no evento de boxe que eu participei, que eu tava no shopping e acabei filmando e fazendo vídeos, tá? Tem um vídeo aqui do boxe do brasileiro Simão Guzmão lutando contra o dominicano. Tem outros vídeos também de outras lutas também. Tô postando conteúdos diferentes aqui, tá? Conteúdos legais. O que eu posto, eu vejo coisa diferente, legal ali, eu faço um vídeo. Teve apresentação de piano, Campeonato Paulista de Basquete 3x3. Vou soltar um vídeo agora, acho que hoje, sobre o coral de Natal no shopping Eldorado. Cara, eu vou ser sincero pra te falar uma coisa pra você. O meu canal aqui tá foda, cara. Tem um vídeo que eu fiz com o Neto, com o Craque Neto, né? Um vídeo aqui com o Neto. Curtem aí, tá? Curtem aí, né? Tem vídeos também que eu gravei na Vila Madalena quando tava aparecendo o Pablo Massal fazendo campanha lá em agosto. O Craque Neto, eu tô vendo o vídeo que eu gravei com o Craque Neto. Ao vivo, segundando o Soquitão. Aperta o like. Se gostar, se não gostou, se não gostar, vai. Ai, meu Deus do céu. Mas então, solidariedade à família do Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Poderia fazer um vídeo do Parque Santo Dias. Eu posso fazer um vídeo de domingo lá. Fórmula 1 em 2025 é na Band. Olha, eles jogando na cara da Globo. Ó, Fórmula 1 tá na Band, tá? A Globo vai mostrar só em 2026. Ai, meu Deus do céu. Max Verstappen, mais líder do que nunca, 393 pontos. Vai ser campeão no GP de Las Vegas. É uma boa ideia de fazer um vídeo no Parque Santo Dias. Aquele parque é tão esquecido, cara. Eu vou muito em Ibirapuera, vou muito no Vila Lobos, no Parque do Povo, lá na Cidade de Jardim. Mas eu não vou nesse parque, porque eu esqueço. Eu ia muito quando era pequeno lá. Eu ia muito correr lá, inclusive, quando era mais novo. Depois eu esqueci. Fui crescendo, esqueci desse parque. Vê se pode. E o Palmeiras muito forte, hein? Palmeiras tomando iniciativa, indo buscar aí o empate, né? Mas tá difícil, né? Jogo na Arena Corinthians, só a torcida do Corinthians, tá difícil pro Palmeiras. Vamos lá. Tivemos a volta do Chaves, né, na televisão, né? Aos poucos o Chaves está aparecendo na TV. Vamos lá. Tomei um que... Corinthians e Palmeiras. Jogo na segunda-feira. Esse jogo tá acontecendo na segunda-feira. Que era para ser acontecido ontem, né? Mas ontem teve a final da Copa do Brasil. E também teve a GP de Fórmula 1. Então ficava difícil conciliar os dois eventos. Quando vai. O churrasco do Nilson, eu feito em casa, não vai ter. Não vai ter como. Mas se alguém convidar pro churrasco.